Ei, turma! Vamos agora começar mais uma aula do nosso curso de analista de mídias sociais. E o assunto que eu vou apresentar para vocês hoje, eu gosto muito, não que eu desgoste dos outros assuntos, mas eu tenho um pouco mais de experiência com a temática que eu vou tratar com vocês hoje. Nesta aula eu vou falar de fotografia. E hoje vocês vão aprender o conceito de fotografia, o equipamento fotográfico, que eu vou apresentar para vocês, o que compõe o equipamento fotográfico, cada item, e algumas técnicas de enquadramento, para vocês tenham aí para que vocês tenham um mínimo de conhecimento a respeito do enquadramento, que é muito importante dentro da fotografia. A partir dessas informações, vocês serão capazes de conhecer o funcionamento básico de um equipamento fotográfico e analisar a qualidade da fotografia a partir das regras de enquadramento e demais conceitos apresentados. Antes de entrar diretamente no conteúdo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e do meu relacionamento com a fotografia. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês, apresentar e justificar por que esse assunto entrou dentro de um curso de analista de mídias sociais, mas isso eu vou guardar mais para frente. E agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, até porque outras pessoas também podem despertar o interesse pela arte da fotografia e às vezes alguma informação que eu passo para vocês, alguma experiência minha, pode servir aí para um futuro brilhante para alguém que tenha uma certa afinidade, que tenha um gosto pela fotografia. Eu sempre gostei particularmente de modo amador de foto, então sempre tirei com máquinas amadoras mesmo, quando criança, pré-adolescente, sempre gostei de fotografar e nunca imaginei trabalhar profissionalmente na área. E quando eu estava na faculdade, e dentro da faculdade de jornalismo você tem o fotojornalismo, são, se não me engano, 2 ou 3 disciplinas voltadas para essa questão da fotografia, seja dentro de um estúdio, seja o fotojornalismo mesmo voltado para o jornalismo diretamente, enfim. Então você tem um contato, você aprende algumas técnicas, você aprende algumas coisas, que algumas delas eu vou apresentar até para vocês nessa aula. E quando eu estava na faculdade, atuando, despertou ainda mais o interesse em mim pela arte da fotografia, a partir dessas relações, desse conhecimento mais técnico que eu fui adquirindo. E logo em seguida, quando eu trabalhava no jornal, eu via os fotógrafos que me acompanhavam nas matérias e ia só observando as técnicas que eles utilizavam, o equipamento que eles utilizavam e ficava sonhando com aquilo que um dia eu poderia, então, atuar como fotógrafo profissionalmente e, lógico, atribuindo mais um item à minha carreira de jornalista. Até então, eu não pensava também em fazer pós-graduação, estava bem no início da minha carreira. E eu, por uma oportunidade, eu consegui adquirir um material semi-profissional e nessa época eu adquiri a câmera e não tinha muito conhecimento profissional, eu apenas acompanhava os fotógrafos, perguntava uma coisa ou outra, era mais curioso e eu tinha a vontade já de forma amadora da minha família, dos lugares onde eu ia e tal, mas nada com técnicas de enquadramento, nada disso. Então eu adquiri esse equipamento e comecei a fotografar tudo que eu via. Então eu falo sempre que a fotografia é como andar de bicicleta. Você aprende aí as técnicas básicas, você aprende a ter o equilíbrio, a dar as primeiras pedaladas e depois você nunca mais esquece. Você pode passar anos sem fotografar que você vai lembrar das técnicas, mas também a fotografia é prática. Então, nesse meio tempo que eu trabalhei com fotógrafo diretamente e que não possuía um equipamento semi-profissional ou profissional, eu apenas tinha aquelas informações ali, mas não sabia como que eu ia colocar em prática diante das situações do dia a dia, das variações, de diversas técnicas que a gente tem que utilizar para diferentes cenários. Então eu comecei a fotografar, eu levava a minha máquina para as matérias que eu ia cobrir, o fotógrafo obviamente ele ia comigo, mas eu terminava de entrevistar as pessoas, terminava a apuração da matéria, eu pegava a minha máquina e começava a fotografar como se fosse fotografar para o jornal. Então, e eu mostrava para o fotógrafo, olha aqui a foto que eu fiz, tá boa, não tá, o que precisei fazer, olha, esse aqui está muito claro, está muito escuro, está desfocado, como é que eu faço? Então, eles
os fotógrafos, que alguns eram bem amigos, então eles comentavam, ensinavam como é que tinha que fazer, como é que não tinha que fazer, mas a foto deles é que era publicada no jornal. A minha era mesmo para o arquivo e para eu tentar melhorar todas as minhas técnicas. Então eu aproveitei essa oportunidade e fui crescendo na área, até que eu comecei a atuar numa revista e lá eu atuava como repórter e como fotógrafo também. Então era uma revista de arquitetura, decoração e paisagismo, e lá eu aprendi algumas outras técnicas que o cenário era totalmente diferente daquele jornal que era na rua, no dia a dia, cobria de tudo, fazia de tudo um pouco. Então comecei nessa revista, a partir dessa revista eu fui convidado para cobrir o Carnaval no Rio de Janeiro, então aí sim, eu me dediquei somente à fotografia nesse período, eu fui fotógrafo profissional de uma escola de samba do Rio de Janeiro, e lá eu trabalhei por algum tempo, fui na Sapucaí, cobri desfile de escola de samba, e aprendi muito nesse período. E depois disso, alguns trabalhos freelancers que eu fui desenvolvendo, mas caí mais para o lado de mídias sociais, de comunicação digital, que é um pouco da minha pós-graduação e um pouco do cenário que eu comecei a atuar e foram abrindo as portas e eu fui adquirindo experiência dentro dessa área. Então hoje eu trabalho com o marketing digital, enfim, com as mídias sociais, mas tenho esse conhecimento fotográfico, tenho esse conhecimento como fotógrafo profissional e faço fotos também. Então nem sempre nós temos aí um suporte de um outro fotógrafo no meu caso, né, mas eu mesmo às vezes produzo material de acordo com a necessidade. Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês, às vezes pode servir de inspiração para alguém. Então é sempre bom. Eu estou aqui não só para apresentar as técnicas, apresentar todo o conceito de comunicação, das mídias sociais e etc., mas também compartilhar um pouco da minha experiência. Então sempre que possível eu vou apresentar para vocês algumas informações, algumas experiências de vida, para que possa contribuir de alguma forma na carreira de todos vocês. Ok? Tudo bem? Então agora vamos ao nosso conteúdo específico. O que é fotografia? Então gostaria de começar esse conteúdo nosso com essa reflexão. Vocês sabem o que é fotografia? Vocês conhecem a definição de fotografia? Todo mundo certamente faz foto, produz foto, seja pelo celular. Hoje todo mundo faz. Eu vou no final, mais à frente, eu vou apresentar para vocês alguns números a respeito do número de fotografias, mas isso é mais para frente. Eu não vou antecipar esses números, não é uma surpresa que eu vou mostrar para vocês entenderem a evolução do número de cliques aí ao longo dos anos. Mas então, o que seria fotografia para vocês? A partir desse questionamento, dessa pergunta, eu queria propor essa nossa primeira atividade em dupla. Discuta o que é a fotografia para você. Então, aquele questionamento é a nossa atividade de agora, eu queria que vocês refletissem a respeito disso. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta e com o início, né, do nosso conteúdo. Até daqui a pouco.
E aí, turma? Conseguiram conversar? Conseguiram chegar aí a fórmula do conceito de fotografia? É óbvio, mas nem sempre a gente consegue refletir em cima disso pelo histórico que a gente tem, por já conhecer a arte da fotografia, por fotografar, que seja de forma amadora. Então dá um pouco de trabalho de pensar, mas como que vem a fotografia? O que significa a fotografia? Qual o conceito? O que está por trás disso? Não é? Agora eu vou dar a resposta para vocês. Acompanhem comigo. Consigo responder o que é a fotografia com apenas uma palavra: luz. Já tentou enxergar os objetos em um quarto totalmente no escuro? Então, a foto se assemelha à visão humana. Então vejam só, isso eu queria que vocês refletissem. Temos que ter esse paralelo sempre em mente da câmera da máquina fotográfica ao olho humano. Então, são duas coisas que você tem que ter em mente, esse paralelo, essa semelhança. O olho humano, você só vai enxergar se você tiver um ponto de luz em algum lugar. Se você fechar o quarto, apagar a luz, totalmente no escuro, você não vai sair do lugar, porque você não vai enxergar absolutamente nada. Não é? Só se você usar aquele óculos de visão noturna. Fora isso, você não sai do lugar. E a câmera fotográfica também trabalha da mesma forma. A gente vai estudar mais uma característica que se assemelha à visão humana mais à frente um pouquinho, mas a câmera fotográfica, se você não tiver um pouco de luz, você não consegue fotografar. Por mais que às vezes a fotografia fique escura, mas é porque tem pelo menos um mínimo de luz ali para sair alguma coisa. Então a imagem, ela só vai surgir, só vai se formar a partir da luz. E com essa aula, com as técnicas, com as informações que eu vou apresentar para vocês, vocês vão mudar um pouco a visão a respeito da fotografia, pelo menos um pouco da visão fotográfica, do uso de luz natural, de luz artificial, enfim, dentre outras informações que eu vou apresentar no devido momento, não vou me antecipar, não, senão acaba que embola tudo, vocês não vão entender nada. Então, vamos a mais uma informação importante. Também podemos definir a foto como a eternização de um momento capturado em uma fração de segundos. Então, eu comparo a fotografia com um vídeo. Então, a foto, você consegue congelar aquele instante, aquele milésimo de segundo que aquele fato ocorreu. O vídeo, às vezes aquele pequeno detalhe vai passar batido, porque está em movimento. Então o vídeo vai passar muito rápido e você não vai perceber aquele detalhe que na fotografia se fica bem em destaque. É um piscar de olhos, é um gesto, é uma expressão de dor, que a pessoa às vezes deu uma topada, fez aquela expressão de dor por um segundo, se você fizer um registro fotográfico, aquilo ali vai ficar para toda a vida, não é mesmo? Já o vídeo é um pouco diferente. Não estou falando, não estou excluindo o vídeo ele é importante, nós vamos acompanhar isso, acho que já falei isso com vocês, mas o vídeo é muito importante para o trabalho do analista de mídias sociais. Mas nesse caso da fotografia é que eu gostaria de passar essas características, dessas definições, desses conceitos para vocês, para a gente começar a aprofundar um pouco mais nessa temática que para mim é muito interessante, eu espero que vocês gostem muito. O primeiro registro fotográfico foi em 1826, pelo francês Joseph Niepce. Então vejam só quanto tempo tem a fotografia e a evolução que nós fizemos da fotografia. Então nós começamos lá atrás e o material fotográfico foi só melhorando. E, lógico, hoje é muito mais prático você fotografar. Não sei se vocês pegaram a época de máquina com filme, não era máquina digital. Então você comprava um rolo de filme, colocava na máquina. Aquele filme, ele teria que ser aplicado ou usado, utilizado num determinado cenário, porque ele tinha um grau de exposição diferente, ele tinha uma luz diferenciada. Então, quando você, por exemplo, você comprava um rolo de filme que era voltado para a área externa e você fotografava dentro de um ambiente fechado, a foto não prestava, não ia funcionar, ok? A luz não ia ser adequada. Por mais que você tivesse o controle manual ali de toda a câmera que eu vou apresentar para vocês, a foto não ia prestar. Você não ia ter, o material ia ser excluído porque a foto não ia sair. Da mesma forma, o inverso. Se você comprasse um filme para o ambiente interno e fosse para o ambiente externo, também era o inverso. Também não ia funcionar, a foto ia ficar clara demais, enfim, dentro de outras informações. Então, com a câmera digital,
a fotografia ficou mais acessível e é muito mais prático hoje você fotografar. Antigamente, um fotógrafo profissional de um meio de comunicação, que não tinha uma lista de mídias sociais, né, naquela época, mas o fotógrafo profissional, por exemplo, que ele estava cobrindo um evento em outro estado ou outro país, como que ele transferia essa imagem para a redação da revista ou do jornal? Ele ia para o aeroporto, alguns deles, né, iam para o aeroporto, perguntava se alguém ia para o voo tal, via alguém com um cara um pouco de simpático lá, de confiável, e falava aqui, olha, eu queria que você levasse esse rolo desses filmes aqui e deixasse lá que vai ter uma pessoa te esperando lá no aeroporto. E assim, no dia a dia, na correria, era assim que funcionava. Hoje em dia não, você, em fração de segundos, você descarrega a imagem no computador, manda por e-mail, seja qual for a ferramenta, e em segundos chega no outro lado do mundo, através da internet. E às vezes nem precisa ir muito longe. Tem câmeras fotográficas que já têm uma conexão com a internet. Então você já consegue automaticamente já baixar esse conteúdo e disparar. Colocar nas nuvens e a pessoa do outro lado já abre, já acessa o conteúdo e já resolve a questão. Então já te dá um feedback se a foto está boa, se está aprovada, se não está, o ajuste que precisa fazer. Então esse é o cenário que nós estamos hoje. E o cenário da máquina com filme, né, era um pouco mais complexo, digamos assim, um pouco mais complicado. Então hoje todo mundo pode fotografar. A fotografia hoje ela tem acesso de todos. Lógico, o equipamento profissional ele é muito caro, nem todo mundo tem acesso, nem toda empresa tem um equipamento profissional. Então, muitas das vezes a gente trabalha com semi-profissional, com amador mesmo, com telefone celular. A qualidade vai sofrer uma certa variação, talvez, dependendo do equipamento, mas existem as possibilidades, a gente tem que trabalhar dentro do cenário em que estamos inseridos. Ok? Então vamos agora dar continuidade ao conteúdo. Com a evolução da tecnologia, o smartphone ganhou mais uma função. Atualmente, além de dezenas de funções que já conhecemos, ele também tira fotos. Mas, será que tem a mesma qualidade e recursos que um equipamento profissional? E aí, será que o smartphone tem a mesma qualidade, o produto final lá, a fotografia, possui a mesma qualidade que um equipamento profissional? Dependendo do celular, é o preço de uma câmera, semi-profissional que seja. Mas é o preço de uma câmera, que tem os recursos ali que você consegue ter total controle da imagem que você está capturando. Mas e aí? Então, a partir desse questionamento, vamos a mais uma atividade. Discutam em dupla se o avanço tecnológico deixou a fotografia feita a partir de um smartphone com a mesma qualidade das máquinas profissionais. Então, gostaria que vocês refletissem aí em dupla e daqui a pouquinho eu volto com a resposta.
E aí, turma? Conseguiram chegar a uma definição, se realmente tem influência ou não? Eu vou responder esse questionamento ao longo da aula, de uma forma mais prática e justificando um pouco melhor, mas adianto que nunca uma fotografia, uma foto tirada a partir de um smartphone vai ter a mesma qualidade de uma câmera que seja semiprofissional, mas que tenha os recursos de uma câmera profissional. Isso, eu posso afirmar que isso, não vou dizer nunca, mas daqui a um bom tempo esse cenário será o mesmo. O smartphone, por mais que ele tenha uma qualidade da lente muito boa, isso vem evoluindo muito, e no caso de uma necessidade, você saca o celular mesmo e faz, até para um jornal, para um meio de comunicação de grande circulação, para a TV, você está filmando com o celular um acidente, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, é válido. Como eu já apresentei para vocês, na internet nem sempre qualidade impossibilita a publicação de um conteúdo. Às vezes é aquilo que a gente tem, aquele material que a gente tem está ótimo. Vamos tocar o barco, vamos publicar aquilo ali mesmo, porque é o que a gente tem. A informação é aquela, tudo bem. A exigência no mundo virtual é um pouco menor, mas não que a gente deva então abrir mão da qualidade. A gente tem que sempre buscar a qualidade, seja textual, seja fotografia, seja uma imagem, um infográfico, uma ilustração, que seja, o que for. Mas temos que levar isso em consideração, que a qualidade não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso objetivo, mas existem situações e situações. Então nós temos que ter essa questão, a gente não pode ficar engessado, não, só posso publicar se for no equipamento profissional. Não necessariamente. Então eu estou tratando disso com vocês exatamente para deixá-los bem tranquilos com relação a isso. Então o resultado da fotografia, voltando ao assunto, de um celular, ele, além de não ter a mesma qualidade da câmera profissional, por que ele não tem a mesma qualidade? Dentre outros motivos, porque na câmera profissional ou semiprofissional, você tem vários ajustes, você tem vários mecanismos que você domina a fotografia e você vai registrar o momento da forma que você quer, desde que você tenha um conhecimento do material que você está usando. Então, eu vou apresentar para vocês algumas características, eu vou apresentar a partir de agora o material fotográfico, mas você tem total domínio da foto a partir de um equipamento semiprofissional ou profissional. No celular, você já tem muitas limitações, inclusive quanto à iluminação do local. Então, nós temos que ter, a grosso modo, essa definição em mente. Podemos fotografar com o celular? Podemos. Se não tiver outra opção, às vezes a empresa é pequena, não pode contratar fotógrafo, tudo bem, vamos usar o celular. Vai sempre fotografar com o celular? Se não tiver opção, nós não vamos deixar de transmitir informação por uma ausência, por uma falta de um equipamento profissional. Eu acho que isso não é um impedimento, mas seria o ideal que tivéssemos, então, uma pessoa com conhecimento das técnicas de fotografia e um equipamento profissional ou semiprofissional que dê uma certa segurança e que a imagem, então, possa ser utilizada não só nas mídias sociais, mas em qualquer meio de comunicação que a empresa trabalhe, qualquer canal que a empresa tenha estabelecido. Então, vamos agora à continuidade. Conheça agora como funciona um equipamento fotográfico profissional. Vejam só, corpo da câmera, local onde ficam os componentes como sensor, obturador, visor, cartão de memória, etc. Enfim, todos os componentes necessários para o processamento e arquivamento da imagem capturada. Em alguns casos, o componente é vendido em conjunto com uma objetiva. Eu chamo de objetiva aqui, mas é a lente. Então, profissionalmente, a gente vai chamar de objetivo. Então, o corpo da câmera, ele é a cabeça ali, é a principal parte da câmera fotográfica que vai processar a informação, vai armazenar, vai te apresentar no visor, enfim. É o principal componente e é o mais caro em alguns casos. Então, a lente também é um componente muito caro, vai depender muito do seu objetivo, do seu uso. Então, a lente vai adequar com o uso. Então, tem profissional que tem mais de uma lente porque há necessidade de trabalhar com mais de uma. Então, na ocasião correta, ele vai fazer o ajuste e vai trocar uma lente por outra. Vai encaixar na parte da frente do corpo. Vamos a mais um componente. A objetiva, que como eu falei para vocês, é a lente da câmera fotográfica, por onde a luz entra
no corpo para fazer o registro fotográfico. Para cada ocasião, pode-se usar um tipo de objetiva diferente. Teleobjetiva, que visa aproximar o objeto que se pretende fotografar. A grande angular, que aumenta o campo de visão. E o que eu chamo de normal, que é o meio termo entre as duas câmeras, que é o exemplo da imagem que eu estou mostrando para vocês. Então essa lente que eu apresento para vocês, ela serve como um grande coringa. Ela tem as suas limitações, mas para o dia a dia ela pode te ajudar e pode ser fundamental. Então, tem algumas características, né, o nome, a nomenclatura correta, algumas características que definem aí essa câmera quando for comprar, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela é um grande coringa. Então, se você for comprar uma lente, tem que ser ou igual ou parecida a essa para você ter o início de um trabalho. Então, a câmera pode variar, mas a lente tem algumas especificações que, independente da câmera, você vai usar a mesma lente. Então, por exemplo, uma dica que eu passo para vocês, uma informação importante, lógico, não é uma regra, existem componentes que podem fazer uma manobra e você utilizar normalmente a lente, mas quando você tem um corpo da Nikon, que é uma marca, você compra a lente da mesma marca, você não pode comprar da Canon para usar na Nikon. Existe um equipamento, um suporte que você faz e encaixa uma lente na outra câmera, mas a grosso modo, de um modo geral, tem que ter a mesma marca, o mesmo encaixe para você usar plenamente a lente sem nenhum tipo de problema. Isso que eu queria passar para vocês é uma informação adicional. Vamos a mais um componente, flash. Algumas câmeras podem possuir um flash embutido no corpo. Com o equipamento exemplificado na imagem, a qualidade ficará superior por conta da potência maior e recursos disponíveis. Então esse é o equipamento que ele vai ser encaixado na parte de cima da câmera fotográfica, tem um encaixe correto lá, aí ele está preso numa base dele para uso fora da câmera, mas normalmente a gente usa em cima da câmera, no dia a dia mesmo. E dependendo do modelo da câmera, você tem um flash por cima, que é o flash embutido mesmo na câmera, como tem as câmeras amadoras, enfim. Mas ele tem uma limitação muito grande de potência, enfim, de funcionalidades. Esse flash, ele tem uma potência muito maior, ele tem várias opções, vários ajustes, o que vai gerar um resultado fotográfico superior. É um investimento? É caro? Mas o resultado é muito melhor. É muito melhor. Lógico que sabendo usar as técnicas, não só a captura da imagem, que eu vou apresentar para vocês algumas informações, já estou apresentando inclusive, mas também o domínio de luz, que aí vai depender muito do cenário em que você quer fotografar, se é um cenário interno, se é externo, enfim, aí tem várias situações que aí é um curso de fotografia com mais profundidade, vai poder passar para vocês com mais detalhes, ok? Então vamos à continuidade aí da nossa aula. Agora que já conhece o equipamento fotográfico, é preciso entender como isso tudo funciona para gerar o resultado que já conhecemos. Então, a partir de agora, eu vou apresentar como que a imagem é processada. Ela é capturada e processada e por que aparece aquela imagem para a gente. Às vezes com muita luz, às vezes com pouca luz, enfim. Vou apresentar algumas informações importantíssimas e fundamentais para o entendimento da lógica da fotografia. Vamos ao primeiro ponto. Diafragma. Conjunto de lâminas localizado dentro da objetiva. Elas se abrem e fecham de acordo com o ajuste fotográfico. Cada ponto de abertura representa uma quantidade de luz que irá passar pelo diafragma. Então vejam só. Aí vocês têm na imagem ao lado uma ilustração de como funciona o diafragma e o ajuste, cada ajuste, a abertura que tem para a entrada de luz. Então vejam só, se assemelha muito ao olho humano mais uma vez. Então eu queria exemplificar isso que eu comentei lá no início da questão da luz. Então essa parte tem total referência, total relação com a luz. O olho humano, quando você está olhando ao ar livre, para a direção do sol, o que você costuma fazer? Você costuma fechar o olho para poder conseguir enxergar, não é mesmo? E quando você está num lugar muito escuro, você vai abrir o olho para conseguir enxergar. Então a referência é a mesma. Grosso modo, fazendo esse paralelo, a referência é a mesma. Então vamos agora a mais uma informação importante. Quando uma luz é acesa em um ambiente escuro, automaticamente o ser humano fecha um pouco os olhos
para entrar pouca luz, não é mesmo? Que é a referência que eu dei do Sol. Logo, o funcionamento do diafragma é parecido com a visão humana. Então veja que eu estou entrando num outro exemplo para dar para vocês esse contexto, essa referência. Além de determinar a entrada de luz, o diafragma determina a profundidade de campo, traduzindo a quantidade de elementos focalizados além do objeto central. Quanto mais aberto, mais desfocado. Então, quando a gente às vezes, vai visualizar uma foto em que um objeto, eu falo objeto porque é o objetivo da fotografia. Então, é um item de decoração, é uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Então, o objeto fotografado, quando você visualiza a imagem e que tudo ao redor está desfocado, é lógico que tem ferramentas de edição que fazem esse desfoque. Mas eu digo da foto crua, sem nenhum tipo de edição, que você vai fazer a partir da máquina. Então, muitas das vezes, quando nós visualizamos essa imagem, com tudo ao redor, tudo que está atrás ali desfocado, dando destaque para o objeto, para o objetivo da foto, então, esse é um item que tem que ser levado em consideração pelo fotógrafo para produzir a imagem. Então, dentre outros fatores, mas esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Então, em muitos casos, às vezes, nós visualizamos o objeto e uma poluição visual ali atrás, que o objeto acaba que fica um pouco perdido no meio daquele monte de foto, um monte de informação, aqueles outros objetos que estão lá, que fazem parte do cenário. Então, isso pode ser corrigido, vamos dizer assim, essa poluição visual, através do desfoque dos outros planos e deixando só aquela mensagem que você quer passar, aquele objetivo da fotografia em destaque. Então, você passa a informação sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de ruído, ou pelo menos minimizando um pouco o ruído na fotografia. Então, vamos adiante. Obturador. É comparado com uma cortina de teatro, abrindo e fechando de acordo com o comando dado pelo fotógrafo, ou pelo modo de disparo automático. Então, mesmo aquelas câmeras profissionais, você tem ali o ajuste que você não vai precisar ter um conhecimento muito grande, você não vai precisar mexer em muita coisa para produzir a fotografia. Então, às vezes, numa necessidade, você vai pegar um equipamento semi-profissional ou até mesmo profissional, você consegue ajustá-lo para garantir a qualidade. Se você não domina muito a técnica de fotografia ou as técnicas, você pode botar esse ajuste que ele vai disparar automaticamente. E esse obturador é uma cortina que vai abrir e fechar em fração de milésimos de segundo para possibilitar, então, a entrada de luz e assim, então, gerar a foto que será armazenada. Sensor. Nas câmeras digitais, trata-se de um circuito elétrico que registra os pixels, que juntos formam uma imagem projetada no visor da câmera. Nós temos vários componentes, várias camadas, várias partes, várias influências numa pequena câmera que vai determinar o resultado lá atrás, que vai determinar o resultado da imagem que você vai ver no visor, no display da câmera ou mesmo no computador, enfim. Então, tem todo esse processo que muitas pessoas falam assim, não, fotografia é bobeira. Você aperta um botão e a imagem está lá do outro lado. E não é bem assim. Da mesma forma que falam que, não, mídias sociais, só publicar um monte de coisa lá e tá tudo certo, as pessoas vão curtir, vão compartilhar, e nós já vimos que também não é por aí. Então, tem esses preconceitos, esses ditos populares, essas informações que pessoas que não têm um conhecimento profissional de uma determinada área ficam falando e as outras pessoas vão replicando aquela informação que não é verdadeira. A fotografia é uma arte, é uma técnica. Isso que eu estou passando para vocês é apenas o básico, o mínimo do mínimo para vocês terem um conhecimento fotográfico. Mas tem muita informação por trás, tem muita técnica de luz, tem muita coisa que, se deixar, a gente fala mais de um curso somente de fotografia, que é um universo paralelo. Mas vejam só essa imagem no exemplo, que eu peguei duas fotos, uma foto de minha autoria. No lado esquerdo, vocês podem observar que tem um quadrado, um retângulo aí numa certa parte da foto, e no lado direito a gente tem aquele quadrado aproximado. Então vocês podem observar, não sei se vocês vão conseguir visualizar com a mesma definição, mas essa imagem no lado direito ela é composta por vários quadradinhos, vários quadrados pequenos, que eu fiz a aproximação, eu fiz o recorte daquela imagem amplificada
e puxei aquele detalhe que estava lá embaixo. Eu só consegui fazer isso com essa distância toda e chegar a essa qualidade porque eu estava usando aí um equipamento profissional, senão eu não conseguiria amplificar tanto essa imagem. Então, quando você observa a imagem da esquerda, você tem algumas informações ali, mas você não consegue verificar que tem uma barraca, que tem uma pessoa andando, você não tem esse nível de detalhamento, não é? Então, quando eu puxei ali, ela veio, essa informação ela apareceu para mim. E vocês têm esses quadrados aí espalhados por toda a imagem. Então, esses são os pixels. Então, muitas das vezes, quando nós tiramos fotos com pouca luz, nós comentamos que a foto está pixelada, né, no popular, assim que a gente costuma dizer. Então, porque tem vários pontos, isso diminui a qualidade da fotografia. Então, por isso que nós encontramos aí várias máquinas, não, tem não sei quantos pixels. Então, é a referência que muitas máquinas têm para dar um pouco mais de qualidade à imagem. Só que a qualidade da fotografia ela não se resume ao pixel. Você tem diversas outras coisas, inclusive técnica, para você gerar uma imagem de qualidade. O pixel é vendido pelo marketing aí para poder comercializar um equipamento fotográfico. Certamente que não seja o profissional ou mesmo semi-profissional. Porque quando você fala só em pixel com equipamento profissional, que um fotógrafo profissional vai manusear, ele vai falar assim, não, isso aí é marmelada, porque não é só isso. Você tem outras, velocidade de disparo, a lente, aí tem informações específicas da lente, enfim, tem um universo aí de informações que, a partir do seu objetivo, o que você pretende fotografar, você tem que escolher o equipamento mais adequado, mais apropriado. Você tem diversos equipamentos da mesma marca para situações distintas, desde um preço um pouco mais acessível até um preço praticamente de um carro. Então, vai depender muito do objetivo da fotografia. E eu queria apresentar isso para vocês, que muito se fala de pixel, mas pouco se compreende, pouco se entende disso. Mas do que se trata? Então, esse é um exemplo. E o sensor da máquina, como eu apresentei para vocês, ele vai juntar essas informações todas e vai formar para vocês a imagem que nós vemos, que nós visualizamos no lado esquerdo, que é a imagem mais amplificada. Então vamos agora dar continuidade. Visor. Painel eletrônico para visualizar o registro fotográfico e apresentar informações técnicas de configuração do equipamento. Então o visor ele pode variar de máquina, de equipamento para equipamento. Tem alguns visores que você consegue destacar, consegue rodar ele, enfim, deslocado do corpo da máquina. Tem outros que você não consegue deslocar, que ele fica fixo ali. E ali você tem um menu, você tem várias informações que são fundamentais para o fotógrafo ele ter uma ideia do que ele fotografou, o que você pode fazer. Tem máquinas que você consegue fazer uma mínima edição, você consegue já fazer um corte na imagem, você consegue trabalhar de alguma forma a fotografia. Não só mesmo apresentar para vocês o resultado da foto, da imagem, ou do filme, do vídeo, do que for. Mas você consegue também visualizar algumas informações técnicas daquele material que você registrou ali. Vamos agora dar um passo adiante em nossa aula e aprofundar um pouco mais dentro desse universo da fotografia. Regras básicas. Agora eu vou apresentar para vocês algumas regras para se gerar um resultado interessante, um bom resultado do material fotográfico. Então são regras de enquadramento e de visão mesmo do fotógrafo, que não tem relação direta com o equipamento, com esses itens que eu acabei de apresentar para vocês. A partir do que foi apresentado anteriormente, sabemos que a arte de fotografar é complexa e requer o uso de diversas técnicas. Além do manuseio da máquina, o profissional deverá conhecer algumas regras essenciais de enquadramento, luz, cenários. Veja agora algumas dessas regras básicas. Vamos à primeira regra. Regra dos terços. A regra dos terços nada mais é do que imaginarmos 4 linhas cruzando a imagem, sendo 2 na horizontal e 2 na vertical paralelamente. Nos encontros das linhas é que devemos enquadrar os pontos principais da foto. Então vocês estão observando essa imagem que eu criei para vocês, essa imagem inclusive tem a referência na apostila também, que serve como base. Esse conteúdo de hoje, a maioria das informações
vocês podem depois consultar na apostila, mas sempre estou falando alguma novidade, eu sempre estou falando alguma informação adicional para complementar a nossa aula. Vocês já conhecem, né? Então, essa imagem que eu apresento para vocês, é lógico que não é uma regra, é uma regra, mas você não precisa seguir 100% do tempo. Você pode ter flexibilidade, às vezes a ocasião não permite esse enquadramento correto. Então, às vezes você faz a foto de uma outra forma, depois você faz um recorte, ou mesmo deixa da outra forma, sem o uso de alguma técnica, porque existem situações e situações. Tem aquela foto que é programada, que você tem um aviso prévio, você tem lá agendado, não, fazer a foto de um produto. Então você vai trabalhar o cenário, vai trabalhar tudo para chegar àquele resultado do produto. Ah, não, mas eu vou para a rua, jornalista de jornal, lá de jornal impresso, de portal de notícias, enfim. Então são situações distintas. O analista de mídias sociais, ele vai trabalhar com diversos cenários, diversas situações. Você pode, quando você trabalha principalmente como autônomo, que você atende vários clientes de ramos distintos, você tem ambientes distintos, você tem uso de técnicas diferentes para poder gerar um resultado positivo para todos os seus clientes, não é? Então, o que eu vou apresentar para vocês com relação ao enquadramento, ao uso de luz, é o ideal, mas nem sempre a gente consegue chegar a ele. Mas a gente tem que sempre buscar e ter o conhecimento, isso é importante. Saber usar as técnicas de enquadramento, de luz, saber usar minimamente o equipamento fotográfico, conhecer pelo menos o equipamento, porque o objetivo aqui não é que ninguém saia fotógrafo profissional, mas é que vocês tenham conhecimento mínimo do equipamento fotográfico e, se for o caso, se estiverem em contato com o equipamento, já estudem um pouco o equipamento para que, num caso de necessidade, vocês tenham aí, pelo menos, saibam colocar no manual, no automático e disparar e depois descarregar essas fotos, ok? Então, o enquadramento depende do tipo de equipamento que você está usando. Se é um celular, se é uma câmera semiprofissional, se é uma câmera profissional, o enquadramento vale para tudo. Essa regra que eu acabei de apresentar para vocês vale para qualquer equipamento. Então, independente do cenário, independente do investimento em fotografia, havendo a necessidade de fotografar, está aí. A informação está aí para vocês, tudo bem? Vamos a um exemplo dessa regra que eu acabei de apresentar para vocês. Vejam só. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma imagem muito bonita, vencedora de prêmio internacional, e eu peguei para ilustrar. Veja que eu destaquei mesmo aí os pontos, o encontro dessas linhas. Eu que inseri essas linhas na imagem para a gente ter a referência, porque depois que o olhar está acostumado, você vai enxergar a linha lá no visor da câmera, não tem jeito. Você vai passar a enxergar essa linha lá. Mas como eu estou apresentando para vocês agora a regra, é bom que eu apresente de uma forma bem didática, bem prática, para que vocês consigam enxergar a partir daí. Então, quando colocarem lá, visualizarem a câmera, já vão olhar, não, mas aqui o enquadramento pode chegar um pouco para cá, um pouco para lá, inclinar, para poder conseguir pegar o principal ponto da imagem, enfim. Então, não existe só essa técnica, existem diversas outras técnicas, mas essa é a básica, é assim para a gente começar a trabalhar. Ok? Então vamos voltar aqui à imagem. Tem os 4 pontos aí de interseção. Você tem na parte inferior ali uma casa, né, no campo. No lado esquerdo ali você tem um pouco da poeira que está subindo ali. Na parte de cima o céu. E no ponto central da imagem você tem a informação principal. Mas vocês podem observar que se vocês visualizarem os pontos e o que está dentro desse quadrado que foi gerado, da parte central da imagem, você tem a leitura da informação. Você tem a leitura principal daquela informação, que é esse acontecimento da natureza. Então você tem essa leitura central. O que vem em volta é uma leitura secundária, é o cenário no qual aquele objeto que foi fotografado ele está inserido. Então a imagem principal está ali. Existem diversas situações em que você pode usar esse tipo de enquadramento. Mas eu queria, esse foi um exemplo que eu peguei para apresentar para vocês. Vamos a mais uma informação. Relevância do cenário. Quando fotografamos alguma coisa, temos que ter em mente o motivo pelo qual estamos fazendo o registro. Com isso em mente, devemos prestar atenção somente no objeto fotografado, mas também no ambiente em que ele está inserido. Então nós não devemos pensar somente naquele objeto. Nós devemos pensar também no contexto. Temos que ter uma visão ampla do que está acontecendo ao redor daquilo que estamos fotografando.
Vamos a mais uma informação muito importante. Hoje, com a facilidade de acesso à internet e às mídias sociais, uma vez publicada uma fotografia, não temos controle sobre ela. Os usuários de uma determinada rede social, eles podem compartilhar, baixar, etc. Então, uma vez publicada a foto em um canal digital, você não tem mais controle. Então, vejam só a responsabilidade que o profissional tem, por mais que não seja um fotógrafo profissional, que seja um analista de mídias sociais, que está cuidando da gestão do marketing digital de uma determinada empresa, mas acaba que, porventura, por uma oportunidade, ele acaba fotografando também, para ver se por uma falta de dinheiro e, enfim, diversos fatores, o analista acaba fotografando. Como eu disse, eu fotografo também. E, por mais que às vezes eu não esteja atuando como fotógrafo em um determinado evento, dentro de uma estratégia de comunicação, dentro de uma estratégia de marketing digital, eu falo, não, eu vou fotografar porque até o fotógrafo me passar o material, eu já perdi o tempo daquela informação. Eu quero fotografar na hora que o evento está acontecendo, durante o evento. Então eu pego a máquina, eu mesmo faço a foto, já descarrego no computador, já faço toda uma estratégia, deixo logado, testo a internet antes. Então eu faço tudo isso, boto às vezes numa máscara no Photoshop, a imagem. Então tem toda essa estratégia que você tem que pensar antes como você vai fazer nos mínimos detalhes para não chegar na hora, como é um evento que só acontece naquele momento, você não perder o tempo de publicação daquela informação, que muitas das vezes, nesses eventos de empresas, até pequenas lojas que promovem os coquetéis, etc., você tem ali aquele tempo correto e algumas pessoas que estão ali dentro, participando daquele evento, estão conectadas e acompanhando também, via internet, as suas postagens e interagindo com você. Isso é muito curioso, porque você está postando ali naquele evento e as pessoas que estão inseridas ali, que inclusive às vezes estão saindo nas fotos, estão interagindo com você, participando do evento, interagindo com você via internet. Então, esse é um mundo fantástico das mídias sociais, do marketing digital, dessa atuação do analista de mídias sociais. Para quem ainda não teve experiência nessa área, acho que vale muito a pena buscar essa oportunidade de um evento, sabe? Por mais que às vezes você não se sinta seguro no primeiro momento, mas acompanhe alguém que faça esse tipo de trabalho, até para pegar experiência. Então é muito legal, muito bacana você acompanhar esse tipo de reação do público. Mas vamos agora ao exemplo dessa questão da importância do cenário dentro da fotografia. Vejam só, essa é uma imagem também que foi vencedora da mesma competição do National Geographic. E esse é um rapaz nessa bicicleta. Eu queria que vocês fizessem a seguinte reflexão. Atrás dele, nós temos ali um cenário em que ele está inserido. Então nós temos casas, nós temos umas pessoas lá andando, nós temos uma quadra de esportes, uma cesta de basquete e um pôr do sol lá no fundo. Então tem todo um contraste, todo um ambiente ali inserido na imagem. Agora imaginem só, se o fotógrafo tirasse esse rapaz com essa bicicleta desse cenário e colocasse, vamos supor, no estúdio, com um fundo neutro, azul, verde, branco, sei lá, uma cor qualquer. Teríamos a mesma leitura dessa imagem? Teríamos a mesma leitura de todo aquele cenário? Ele ficaria fora desse contexto. Ele poderia se deslocar? Sim, mas por um outro objetivo. Nessa fotografia aqui, faz toda a diferença o cenário, o conjunto, né, o casamento do objeto fotografado, no caso a bicicleta e esse rapaz, com o cenário, com o fundo. E vocês podem observar que o fundo não está tão desfocado assim. Então a gente consegue fazer alguma leitura do contexto em que ele está inserido. Então a gente faz uma leitura completa daquele ambiente. Valoriza muito mais a imagem nesse caso. Ok? Então vamos a mais um ponto. Luz. Como foi dito no início desse capítulo, a fotografia depende da luz. Ela pode ser natural, a luz do sol, ou artificial, o flash. É importante ressaltar que os fotógrafos profissionais buscam sempre utilizar a luz natural, porque, entre outros motivos, conseguem o registro do cenário como ele realmente é, sem nenhuma modificação. Então vocês observem nessa imagem que tem aí ao lado, que é uma imagem que eu peguei ilustrativa, de um estúdio fotográfico. Então, dentro de um estudo, dentro de uma proposta diferenciada, de propaganda, de marketing de um determinado produto, é claro que a gente vai colocar a luz artificial ali para você ter um controle daquele cenário, para você passar a melhor imagem possível daquele produto, daquela pessoa, daquela roupa, daquela peça de roupa. Então, tem esse cenário.
Mas, em diversos casos, ou não, na maioria dos casos, utiliza-se a luz natural, a luz externa. Então você vai para algum lugar que se tem a luz natural e você fotografa lá. Principalmente no fotojornalismo, a gente não pode mexer no cenário, o que eu digo é tirar objetos do lugar para você fotografar. De um modo geral, a gente não pode fazer isso. Mas enriquece muito mais a foto você utilizar a luz natural, porque você apresenta para o receptor daquela informação, daquela imagem, o cenário completo que aquele objeto estava inserido, como o rapaz da bicicleta. Ele tem uma luz natural ali. Podia até ter uma luz artificial para compor somente, ou então você faz um tratamento no software de edição de imagens, para poder melhorar um pouco mais aquele registro fotográfico, mas de modo geral, o que fez a diferença ali foi um contraluz, tem um pôr do sol ali atrás do objeto fotografado que dá o contraponto e ilumina boa parte da imagem. Vejam só esse exemplo que eu queria dar para vocês, da questão do uso da luz natural. Essa imagem é da mesma competição, eu peguei uma sequência que tem todas essas características que eu estou apresentando para vocês. São os pássaros e, lógico, ele usou uma técnica fotográfica aí que eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria que vocês observassem o pássaro do meio, logo na parte do bico, da cabeça, no início do peito, na parte ali da pata. Você tem algumas partes que tem uma luz branca, até um pouco amarelada em alguns pontos, e aquilo ali significa que ele usou uma luz natural. Tinha um sol ali, tinha uma iluminação natural, e que ele fez o registro, ele regulou a entrada de luz da máquina a partir daquele cenário que ele tinha. Ele não modificou o cenário. Até porque se eles parassem um flash ali, certamente você ia assustar o pássaro e você ia perder o cenário. Você ia perder o registro fotográfico. Então, ele trabalhou essa questão da luz, usou a seu favor. Normalmente o fotógrafo, a pessoa que está fotografando, seja profissional ou amadora, ela deve aproveitar a luz natural e, se dominar a técnica da fotografia, ajustar o equipamento para aquele determinado cenário. Que eu repito, o ajuste ele é diferente de um ambiente externo para um ambiente interno, até mesmo no ambiente externo. Por exemplo, se esse pássaro fosse branco, que não vem ao caso, mas se ele fosse branco, ele ia refletir a luz do sol. Então, teria que ter um ajuste diferenciado, porque o cenário ia ficar muito mais claro. Então, o mesmo ajuste que o fotógrafo fez para fazer esse registro do pássaro, que é o esverdeado, se ele fizesse para um pássaro branco, seria totalmente diferente. Então, para cada cenário, para cada situação, existe um ajuste de todo o equipamento para você conseguir o resultado desejado. Então, vamos adiante. Repetição. Quando vamos fotografar um cenário em que o objeto principal se repete diversas vezes, como, por exemplo, um rebanho, devemos traçar uma linha imaginária na diagonal e enquadrar um item em primeiro plano e os demais em segundo. Então, isso quando nós temos vários itens compondo uma mesma fotografia, o mesmo cenário. Então, a gente tem que trabalhar isso a nosso favor também. Tudo, a gente tem que pensar em tudo. É muita coisa para se pensar antes de fazer o registro, durante o registro e depois, que às vezes passa por algum tipo de edição. Então, são muitas informações. Antes de apresentar o exemplo para vocês, eu gostaria de passar uma informação muito importante. Essa questão de primeiro e segundo plano. Vejam só, eu falei para vocês, e vou comentar algumas vezes, a questão de primeiro e segundo plano, certamente vocês já escutaram falar a respeito não, mas tem enquadramento de primeiro plano, enquadramento de segundo plano. O primeiro plano é tudo aquilo que está mais perto do observador. O fotógrafo que está observando, ele está com o objeto está mais próximo à câmera, perto da câmera fotográfica, perto do equipamento fotográfico, é aquilo que está em primeiro plano. E o segundo plano é tudo aquilo que está distante do observador. Então eu queria deixar isso de uma forma bem simples, bem resumida, eu queria deixar isso para vocês. Vejam só esse exemplo. Olha esse exemplo. Nós temos 3 mulheres sentadas num meio-fio, digamos assim, dentro de um cenário, de um campo, né? E o fotógrafo, ele se posicionou um pouco de lado e eu desenhei essa seta para vocês entenderem aquilo que eu te falei, da visão que você não pode tirar às vezes a foto de frente, o enquadramento fica diferenciado. Então você desenhando uma linha na diagonal, você consegue ter um aproveitamento melhor do cenário e um enquadramento mais interessante do ponto de vista de quem vai receber essa imagem, de quem vai visualizar essa informação. Esse é um exemplo da mesma fonte
das outras fotos que eu apresentei para vocês. Todas elas fizeram parte, foram vencedoras de uma competição internacional de fotografia. E aparentemente é uma imagem bem simples, mas ela está dentro de um contexto. Então tem diversas informações aí embutidas nessa simples imagem. Então eu desenhei essa seta para vocês, para servir de exemplo, para que vocês consigam visualizar a técnica. E o meio-fio, você consegue, ajuda nessa linha que eu apresentei, né? Então é meio que quase que o desenho da linha na própria fotografia. É isso que eu queria apresentar para vocês de forma bem prática, para que vocês consigam então visualizar essa informação. Vamos a mais um ponto. Simetria. Seja para capturar imagens mais voltadas para o lado artístico ou com foco jornalístico, essa técnica pode dar destaque para o objeto fotografado e aumentar a qualidade visual da imagem. Então a simetria é isso, é você ter a mesma configuração nos dois lados, então tem que ter um desenho simétrico. Vejam só, a informação muito importante com essa definição para clarear bem na mente de vocês, para quem ainda não conhece, é claro. Simetria. Tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que elas devem coincidir quando sobrepostas. Assimetria. Quando as partes não são harmoniosas, são desproporcionais. Então, na internet, vocês olhando, navegando nos canais digitais, vocês conseguem visualizar e encontrar diversas imagens que exemplificam muito essa questão. Então, eu queria depois que vocês tiverem uma oportunidade, que vocês consigam pesquisar essas informações para que se tenha mais exemplos a respeito da simetria. Vamos agora a mais uma atividade da nossa aula. Em duplas, discutam com suas palavras cada item que eu apresentei agora. Então vocês vão pegar cada item que foi apresentado nessas últimas telas, que eu acabei de explicar para vocês, e eu queria que vocês discutissem com a palavra de vocês, cada um deles, o significado de cada um deles, a importância de cada um deles, o que cada item vai gerar de resultado para o material fotográfico. Então, enfim, escutam a partir dessas informações que eu apresentei para vocês e daqui a pouquinho eu volto.
E aí, turma? A conversa foi bem produtiva? Não tem uma resposta, como uma resposta única, digamos assim, como diversas outras atividades que eu propus para vocês, mas é mais para um momento de interação e de reflexão a partir do conteúdo apresentado para vocês. Essas informações, muitas dessas informações eu coloquei lá na apostila, então vocês têm um material muito bom, muito rico. Vocês podem utilizar sempre, devem utilizar sempre a apostila como material fundamental para a nossa aula, é a base da nossa aula, é a apostila. Então, ao final de cada capítulo, nós temos atividades de reforço, que eu vou tratar os principais temas, as principais informações apresentadas daquele determinado capítulo, no exercício para fixar de forma teórica todas aquelas informações apresentadas. Vou aproveitar a oportunidade para lembrá-los que vocês têm que acessar o ambiente de aula virtual. Isso eu vou repetir todas as aulas. É importante isso, porque no final tem um resultado, e o resultado de vocês vai depender muito desse acesso e da execução, né, dessas atividades. Vocês têm que fazer essas atividades e conseguir a nota mínima para, ao final do curso, conseguirem um diploma. Então, para encerrar essa aula, eu gostaria de compartilhar para vocês um livro que eu tenho, mais uma leitura. Não é um e-book, é um livro físico mesmo. Não sei se hoje eles têm isso de formato digital, mas na época que eu comprei não tinha. Fotografia digital, uma introdução. Esse livro que eu tenho é da 3ª edição, que foi atualizado, é do Senac, São Paulo. E nesse livro é um livro muito bem produzido, é um material muito rico, tem muitas imagens, é muito prático, de fácil leitura, de fácil entendimento. Então, para aquela pessoa que às vezes não tem condições de pagar um curso de fotografia, tem um interesse por fotografar, enfim, quer obter um pouco mais de conhecimento, eu acho que vale a pena adquirir o livro, ele não é caro e vai gerar um resultado muito positivo. Espero que plantem uma sementinha em vocês para que consigam desenvolver algumas técnicas bem interessantes de fotografia e também captura da imagem, que é a parte de edição, de seleção, enfim. Então, nesse livro vocês vão encontrar os fundamentos da fotografia, a edição de imagem e um guia de compras. Então, é um pouco, às vezes, algumas informações eu apresentei aqui para vocês, e tem muita informação. É muito mais do que eu apresentei aqui na aula. O aprofundamento, o nível de aprofundamento é muito maior. E essa dica que eu queria deixar para vocês nessa aula. E sempre, em toda aula, eu deixo alguma informação, alguma dica de filme, livro, e-book, enfim, série. Então, agora é esse livro, que logicamente não está acessível a todos, mas é um livro muito importante, muito interessante, que quando tiverem oportunidade, caso tenham interesse, vocês podem adquirir. Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o material apresentado, de todos os conceitos que eu apresentei, e até a próxima.